Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 6 de setembro de 2023. São 17 horas e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, diz que a prisão de Lula a mando de Sérgio Moro em 2018, ano de eleição presidencial, foi uma armação. O ministro publicou a decisão na manhã desta quarta-feira e classificou a prisão do presidente como um dos maiores erros judiciários da história do país. O que aconteceu em seguida era mais ou menos óbvio. Os aliados de Moro e até os de Bolsonaro saíram em defesa de Moro, porque, na verdade, essa decisão do STF tira deles a argumentação que sempre usaram de que Lula não havia sido absolvido pela Lava Jato. Na verdade, a fala deles sempre foi muito dificultada pelo fato de que a Organização das Nações Unidas, a ONU, também considerou que foi armação de Sérgio Moro e da Lava Jato a prisão do então ex-presidente Lula, hoje presidente da República novamente. Então, diante de tudo isso, o Moro veio a público, em um chororô revoltante, dizer que a Lava Jato atuou dentro da lei e que corrupção do PT foi real. Senador e ex-juiz responsável por ações da Lava Jato rebateu a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fica muito difícil, ele diz que recuperou dinheiro. Não recuperou dinheiro nenhum. O que ele fez foi multar empreiteiras e ele disse que essas multas seriam recuperação do dinheiro roubado. Pode muito bem ter acontecido de as empreiteiras pagarem as multas, mesmo não sendo devolução. Que devem ter roubado mesmo, porque eu, aos 64 anos de vida, digo para você, ouço falar que empreiteiras roubam o Estado desde que eu era criança, e isso faz muito tempo, evidentemente. Mas o fato é um só: Moro está tentando reverter uma situação, dizendo que vai lutar no Senado Federal contra a tentativa de destruir a Lava Jato, e não vai lutar lá no Senado Federal coisa nenhuma. O máximo que ele pode lutar é na hora da chuveirada na cadeia, na cela, para manter, vamos dizer assim, o seu patrimônio histórico, não é? Porque no Senado ele não vai lutar coisa alguma em muito pouco tempo. O fato é que o Sérgio Moro, ele vai ser cassado, assim como o Bolsonaro vai perder o mandato de senador por roubalheira na campanha eleitoral do ano passado. Ele se elegeu senador basicamente fazendo o seguinte: ele usou a verba do partido Podemos para ele se candidatar à presidência da República no partido União Brasil para se eleger senador, ou seja, houve uma desigualdade na disputa com os outros candidatos. Mas o fato é que a situação de Moro pode ser muito bem denunciada e desmascarada, bastando para isso, por exemplo, ler um editorial do maior jornal do planeta. O The New York Times é o maior jornal do mundo, com inacreditáveis 8 milhões de assinantes. 8 milhões de assinantes. Para que se tenha uma ideia, o maior jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, tem 200 mil
assinantes. E aqui você vê o The New York Times em editorial que diz: Lula is in prison and Brazil's democracy in peril. O que quer dizer o seguinte, que a prisão de Lula põe a democracia brasileira em perigo. E esse editorial, minha amiga, meu amigo, esse editorial é histórico porque ele previu tudo o que aconteceria nos anos seguintes. Graças à prisão de Lula, o ladrão de joias Jair Bolsonaro, expulso do exército, ele simplesmente, além de tentar dar um golpe de Estado no país, ainda roubou sem parar durante os 4 anos. Mas o editorial do maior jornal do mundo, como eu já disse, dizia muito claramente o que iria acontecer. O editorial diz: Luiz Inácio Lula da Silva se entregou à polícia na noite de sábado, isso foi em 2018, para começar a cumprir pena de prisão por corrupção, entre aspas, e lavagem de dinheiro, entre aspas. Quando uma enorme rede de anticorrupção varre o político mais popular de um país, a justiça é feita, mas a democracia é testada. Essa é a situação que o Brasil enfrenta, onde Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido simplesmente como Lula pelos seus apoiadores, se entregou à polícia naquele sábado para começar a cumprir a pena de prisão. Assim começava um rumo tumultuado e imprevisível até as eleições de outubro. É uma medida da queda de Lula que uma placa no prédio da Polícia Federal, onde ele foi detido, tivesse seu nome como presidente que inaugurou o prédio em 2007. Naquela época ele era mundialmente aclamado por combater a pobreza e a desigualdade e foi proclamado por Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, como o político mais popular do planeta. Centenas de seguidores obstinados de Lula estavam acampados do lado de fora do edifício, à vanguarda de uma corte poderosa que votaria de bom grado de volta a Lula para a presidência, apesar de sua condenação. A prisão de Lula é apenas um resultado dramático das investigações federais que começaram em 2014 sobre suborno pela empresa petrolífera estatal Petrobras e pela gigante da construção Odebrecht. A Operação Lava Jato e investigações relacionadas geraram centenas de acusações e condenações, muitas delas nos mais altos níveis do governo brasileiro. E as pesquisas mostravam que ainda Lula contava com muito mais apoio do que qualquer outro político brasileiro. A sua prisão, porém, tornou muito improvável, embora não impossível, que ele conseguisse manter a candidatura à presidência. A sua equipe de defesa esperava que o STF decidisse que prendê-lo antes de ter esgotado seus recursos não acontecesse, porque era inconstitucional, e é até hoje, digo eu, inconstitucional. E aí o jornal diz que isso deixava o campo e o futuro aberto, e que sem Lula a esquerda ia começar a se fragmentar, etc, etc, mas dizia que esse feito da Polícia Federal, das autoridades, ameaçava a democracia brasileira porque basicamente não tinha provas e tirava da disputa o candidato com maior votação. E agora, com a decisão de Dias Toffoli, foi basicamente provado que Lula foi absolvido e foi ainda alvo de uma armação, e ainda por cima, além de ter sido alvo de uma armação, o Lula foi roubado miseravelmente junto com metade, no mínimo, da população que queria votar nele. Então o Sérgio Moro, ele pode espernear, ele pode contar essas versões mentirosas
que não vai adiantar nada. O Sérgio Moro vai começar a pagar pelos seus crimes, porque o Dias Toffoli e o Supremo Tribunal Federal abriram uma investigação criminal contra ele, contra Dallagnol e toda a quadrilha da Lava Jato, que tentou inclusive roubar o Brasil, constituindo um fundo de 2 bilhões de dólares com dinheiro de multas que eram do povo brasileiro e não de meia dúzia de malandros que estavam tentando se eleger, e inclusive conseguiram, lamentavelmente, e ainda formar um fundo gigantesco para alçarem voos ainda mais altos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.